Boa tarde, os ouvintes que estão na escuta aqui. Meu nome é Isabelle Menezes, sou engenheira civil. Me formei na faculdade Unifavip Devray, né? Sou natural aqui de Cupira, filha da terra. E hoje eu vim trazer um assunto de extrema importância aí para a população, que é justamente a segurança no trabalho. Muita gente eh, sabe um pouco do assunto, outros não têm conhecimento. E assim, é um assunto que é bastante importante, né? Porque além da gente estar preservando a vida dos trabalhadores, a gente protege também a questão da saúde. É muito importante, tanto nos dias atuais, né, como desde antigamente, né? Antigamente as pessoas utilizavam alguns equipamentos de proteção e hoje em dia esses equipamentos de proteção eles estão sendo mais visados, né? Existem mais fiscalizações. E tudo isso vai ajudando para que as pessoas possam estar protegidas, né? E a gente possa também ver a questão da saúde desses trabalhadores. Muito bom. É muito importante esse tema de hoje. E vale salientar para os nossos ouvintes e internautas que a gente não está fugindo do assunto de saúde, né? De maneira nenhuma. Se você se cuidar, vai ter mais saúde. Claro. Está inserido porque acidentes não só acontecem em trânsito, Tem que se prevenir. né? Acidentes também acontecem na área de trabalho. E esse tema que nós trouxemos hoje, segurança no trabalho, esse é muito atual, porque todo mundo trabalha. Então, quanto mais nós advertimos as pessoas para que elas possam ter uma prevenção em questão ao acidente, a gente está zelando por uma sociedade melhor, né? Então, a gente não está fugindo do tema de saúde em dia, como a gente sempre traz, não é verdade? Uhum. Eu queria, de antefato, parabenizar a vocês que estão aqui no estúdio, tá certo? Principalmente a você, Isabela Menezes, né, que com todo o seu profissionalismo está aqui também dando sua contribuição para que a gente possa, através do programa Agreste Cristão, advertir a sociedade, tá certo? Então, muito obrigado por você estar aqui desde já, abriu mão, talvez aí até de outros compromissos que O você lazer, o teve, sábado é né, o lazer. para estar aqui conosco prestando esse serviço a toda a comunidade através da nossa rádio e o programa Agreste Cristão. Eu queria perguntar a você da seguinte forma: é, ainda existe, será possível existir uma fiscalização que possa fiscalizar a qualquer empresa que ela trabalhe de forma desorganizada em questão da prevenção em acidente, Isabela? Sim, Paulo. Eu vou citar na construção civil, né? Que é a área que eu Uhum. estou atuando, que é a minha profissão. A gente tem sim, tem os sindicatos, tá? Dos trabalhadores, que eles visam a questão da fiscalização. Então, vou citar um exemplo. Eu sou engenheira civil, estou numa obra. Então, para mim entrar na obra, eu tenho uma roupa adequada para entrar na obra. Eu não posso entrar de chinelo, de short, de vestido. Eu tenho que estar justamente com os equipamentos de proteção, que é capacete, bota. Então, existe essa fiscalização. Então, se esse pessoal chegar lá do sindicato e ver que qualquer trabalhador está portando chinelo, não está com o uso correto do EPI, eu recebo uma multa. E essa multa não é uma Vixe, multa irrisória, é uma bem multa bastante salgadinha. alta, É bem salgadinha. salgadinha. Então, Ixi. assim, os órgãos eles estão aí para fiscalizar, certo? E é interessante também até os donos, né, das construtoras, das empresas que estão aí ouvindo, ter essa questão desse cuidado com os trabalhadores. Por quê? Porque se um trabalhador desse adoece, vai faltar para eles. A questão da produção vai diminuir, a qualidade vai diminuir. E se eles estão portando o equipamento de proteção, como capacete, luva, a bota adequada, eles vão estar mais seguros para exercer suas atividades. E não foge muito, irmão Paulo. Assim, cada setor tem sua forma de proteção, vamos dizer assim. Isso. No seu caso de engenharia civil, tem esse tipo de equipamentos que protege. Mas em todas as áreas tem. Vou dar um exemplo. Eu era porteiro em Maceió, entendeu? E o rapaz lá tinha um porteiro que ele ia de tênis. E a empresa disse, não, tem que vir de bota. Porque pode ter aquela bota que a frente é um pouco dura, tem não sei o que. Mas irmão, eu vou Isso. ficar sentado todo na guarita. Vou dar um relato.
Quando passou-se um mês, ele vindo de tênis. E o supervisor, nas vezes que ia, como ele trabalhava à noite, só ia de dia, eu era de dia. Eu tava trajado, né? Graças a Deus. Eu recebo a ligação umas 4h30 da manhã. Que eu pegava de 7. Olha, tem como você ir mais cedo? Por quê? O porteiro, olha que negócio. O porteiro foi destravar o portão. A trava saiu, passou por cima do pé dele. E ele tava de tênis. Tá vendo? Aí o supervisor foi em cima dele. Ele foi remanejado para outro local, mas foi uma bronca tão grande que deu. Porque ele não queria ir de bota, ia de tênis. E uma coisa simples. E o rapaz, então sempre, em todas as áreas, tem que ter as suas proteções. E tem gente que acha muito chato, né? Isso. No seu caso aí, você tem que zelar por isso. Isso. É dado E como eu chato. acho importante também, Luan, a questão dos treinamentos. Sim. Entendeu? Se a gente tem uma empresa, aqui em Cupira mesmo, o ramo mais é a confecção. Isso. Não é isso? Então, o pessoal do fabrico está lá todo dia, com a máquina. Tem a questão da energia, tem a questão da postura, Isso. né, que é muito importante. Que, às vezes, a gente passa tanto tempo sentado, né, ali trabalhando, não faz um alongamento. Pode prejudicar a coluna também, entendeu? Que são relacionadas às doenças que são ocupacionais, que é justamente aquelas doenças que são ocasionadas pelo trabalho. Outro exemplo também é a questão dos pedreiros. Uhum. Muitas vezes o pedreiro está na obra, aí tá de chinelo. Porque tem aqui a fiscalização a gente sabe como é, né? Às vezes o órgão ele é mais em cidades maiores, né? E já nas cidades pequenas a fiscalização é menor, mas mesmo assim as pessoas trabalham há muito tempo, 20, 30 anos desse jeito, aí quando a gente fala, às vezes, né? Não, o pessoal pensa assim, não, eu sou autônomo. Eu não sou fichado. Já ouvi isso, já. Eu não sou Eu fichado. sou fichado, não preciso. Não preciso disso. Mas agora é quando você acidenta. importante. Aí se ferra. É. Essa é a palavra. Eu acho importante também a questão em qualquer ambiente que você tiver, todos os equipamentos eles têm uma função. E eu acredito que até para os fabricos também, que trabalham com barulho de máquinas, eu acredito que o barulho sonoro também, ele deve ter Tem um a equipamento proteção, para que sim, possa... Sim. Né? O interessante é, só para que a gente possa ter uma noção, eu passei em uma cidade vizinha nossa aqui, e tinha uma pessoa fazendo o recapeamento de uma PE local. Certo. E aí ele tava em uma máquina daquela, pilotando ela, com um barulho infernal, e o cara tava sem a proteção dos ouvidos. E eu perto da máquina já estava ficando ensurdecido. Imagine ele que estava operando a máquina. Então, isso é de forma ilegal, digamos assim. Aí nessa parte, antes de Isso. você entrar no assunto, Certo. eu acho que vai explicar bem o que ele tá pedindo. A questão desses equipamentos, você falou que é EPIs. O que são? O que é isso? EPIs são equipamentos de proteção individual. Certo. Ou seja, o que é importante? Cada empresa, cada construtora Hum. precisa conhecer os riscos que estão sendo expostos aos seus trabalhadores. Então, para conhecer esses riscos, existem 4 tipos de risco, né? Que são os riscos físicos, químicos, biológicos e ergométricos. Os riscos físicos são aqueles riscos que estão relacionados à questão de vibrações, ruídos, por exemplo, na obra, a betoneira. A questão do Ah, a sim, encaixa com o que zoadinha ele do, falou, do né, do motor, ouvido. a questão Sonoro. do protetor auricular, né? Que existe entendi. ele, que é só superficial, e existe o abafador que pega toda a região da orelha. E uma curiosidade, que eu acho que muita gente não sabe aí de casa, é que se a gente não utiliza esse abafador, esse protetor auricular, acredita que pode gerar até impotência sexual. Vixe, meu Agora os homens vão tudo Os outros agora quem eu estiver vou- ouvindo, é. Os caras tudo- Pode se... Já tão assim, já cara. coloque, é. O obreiro É uma Hinaldo. curiosidade, O viu? Obreiro Hinaldo que está nos É. escutando, ele trabalha muito com máquina circular, né? Ah, Que pois dá eu barulho. arrumo o tampão. E existe também uma doença que se você ficar só com... Porque muitas vezes coloca só de um lado, deixa o outro para ouvir a pessoa falar. Você também pode pegar a surdez. De um Opa. lado e do outro você ouvir porque melhor. fica usando mais um É. lado e deficiente. Entendeu? Olha, Então vejam como ela é não importante, tá aqui pra pessoal. colocar medo em ninguém. É. É pra se prevenir. Não, agora eu vou comprar um protetor agora que feche tudo agora dos dois lá. É. Aí no caso você falou de um e aqueles outros que você falou. Aí os outros tem a questão também dos riscos ergométricos, né? Uhum. Que são aqueles de má postura, que são, se Ah. enquadra mais na questão de quem trabalha em escritório, Ixi. né? De que passa muito tempo sentado.
Então é importante. A questão dos riscos químicos, que são as substâncias. Quem trabalha com tinta, por exemplo, os pintores. Tem que É usar interessante máscara, estar usando a máscara, Entendi. entendeu? Então tudo isso é importante para nossa área. Porque hoje, futuramente, a gente não tem nada. Mas quando passar dos anos, a gente vai verdade. ver as doenças que vão ocasionar por conta A da idade ausência chega. dos equipamentos de proteção. É isso mesmo que eu já ouvi. É o que ela acabou de falar. O pessoal falando assim, não, mas eu não tenho. Eu sou novo, não tenho. Mas é no amanhã, No amanhã. quando você não tá nem mais naquela prática ali, que vai começar a pesar na sua Isso. saúde. Não é isso? Isso Tá mesmo. vendo, Paulo? O tampão aí que o senhor... Oxe, ficou- Bem interessante. Vou procurar usar mais, né? É, Principalmente a gente que trabalha com aquela máquina mesmo que a gente corta no Aham, fabrico. é Né? o barulho. isso. Imagina esse povo de máquina de rua, né? Que é um Pois barulho. é um barulho danado. Desse jeito. É, Esse tema qual a gente trouxe hoje, eu já estou achando ele muito importante, porque... que foi, Luan, agora... Ô, Luan, já tá falando do assunto sério, você fica rindo, meu Deus? exatamente. Eu trabalhava, veja como é as coisas, eu trabalhava em uma empresa em 2005 em Caruaru, né, em uma empresa, e ela era uma construtora, né, a M. Bacelar, e lá perto do hospital da Unimed, hoje é o Fórum de Caruaru, né, é nessa construção que eu trabalhei desde o zero, como ajudante de ferragem, né, em sua armação. E aí, com 8 dias que eu cheguei na empresa para trabalhar, eu me acidentei, quase que eu perco um braço, eu tenho um corte bem grande no braço. Né? Você estava Veja- portando, Paulo, os equipamentos de proteção? Não, porque não tinha chegado ainda os equipamentos para que a obra pudesse dar andamento, que foi nos primeiros dias inicial. Então eu não estava portando, não tinha chegado as botas, não tinha chegado o capacete. então esse corte é por causa disso. Esse corte teve uma grande, né, cooperação por conta da falta de equipamentos. Então por isso que hoje a necessidade, por isso que eu perguntei a você no começo, se há uma fiscalização nas empresas, que seja ela construtoras ou não, para que possa assim delegar as medidas legais para que os funcionários possam trabalhar com a segurança maior. É aquela coisa, às vezes a gente diz, não vai acontecer comigo. Mas acontece. Verdade. Entendeu? É um descuido, às vezes é um vacilo, você tirou a atenção daquilo ali, pode acontecer. E na verdade a gente sabe que chinelo de dedo ficou para usar dentro de casa. Aí a pessoa quer usar para ir na rua, quer usar para ir ao trabalho, sabe? De forma, sabe? Acho que até... Né, sem um racionamento como ela falou, maior. pessoas de obra que são autônomas trabalham de chinelo. Acaba sobe, pegando prego, é tudo É tudo de chinelo. de chinelo para torar. Não, aqui, a não ser aqui em Caruaru, você trabalha em Caruaru. Mas lá onde eu trabalhava, em Maceió, no prédio estava terminando o 10º andar. E era direto o corpo do bombeiro em cima, vistoriano. Não sei se por aqui também é assim. Era direto. Na semana, era duas, 3 vezes que o corpo É bombeiro isso mesmo. ficava vistoriando lá os prédios. Uhum. E já teve muita notificação, lembro, por conta de o rapaz estava sem um capacete. Tava sem o óculos, que é aquele que fecha de lado. proteção. Isso. Muita bomba de multa, viu? Lá era muito assim, só Justamente. folgado. E quem se ferrava era o engenheiro. E na verdade... A bronca só vem pro engenheiro. Desse jeito. E na verdade, meu diretor, e você que está me ouvindo, nós sabemos que quando a empresa ela prima pela segurança em si, ela está zelando pela continuidade dela, a permanência, e também pelos seus funcionários. Sim. Né? Aí diz, não, a gente vai reduzir aqui algumas coisas para a gente não ter tanto investimento, mas aí é pior, porque a empresa vai ser penalizada e aí vai deixar de gerar emprego por conta Exatamente. dos equipamentos Aí, no caso, que não primam. quais são a responsabilidade, Iris, que os empregadores têm que ter? Perdão, é que eu lembrei dela. Isabela. Os empregadores têm que ter, você vai contratar uma pessoa, tem aquela área, no caso, os que estão empregando têm que correr logo atrás dessas situações. Isso. Vou citar um exemplo. Um pintor, um carpinteiro, um pedreiro, por exemplo. Eles têm que estar, né? A gente vai mostrar a atividade, qual o serviço que eles estão fazendo. Se é trabalho em altura, aí tem a questão do andame, guarda-corpo. Então, cada função que eles vão ter, né? A gente precisa saber para poder adequar o equipamento de proteção para aquela função. Se é trabalho em altura, se é trabalho no solo, se vai trabalhar com máquinas, com serra circular, por exemplo, o carpinteiro, ele precisa estar de luva, precisa estar de óculos. No caso da sua função como engenheiro, você tem que saber de cada setor desse qual Isso. é o que... Vixe, é muita coisa, sabe? Tem que estudar demais, é muita coisa. Porque você falou aí, área de pintura. Tem várias áreas. Tem várias áreas. Você tem que estar por dentro de tudo. O pessoal que aplica cerâmica, o porcelanato, Ixi. cada um é um tipo de EPI.
Ixi, meu Deus do céu. É luta. E a questão dos trabalhadores, eles têm que contribuir, né? Sim, é muito importante. Por isso que eu prezo muito pela questão dos treinamentos, para explicar a importância, porque às vezes um pedreiro é um senhor, por exemplo, tem uns 50, 55 anos. Aquele pessoal mais antigo, eu não vou usar isso que eu nunca usei. É. Não sei como é que usa. Fala muito A bruto. gente explica direitinho como é que usa o equipamento de proteção, mostra a questão dos acidentes a eles. E tem Diz, muitos olha, que se nem você querem não usar, né? usar, Poxa, é o que luta. pode acontecer? Tem isso. É luta. É luta. Tem muitos que não querem usar. Na empresa que eu trabalhava mesmo, tem uns que só usavam quando dizia, a fiscalização tá chegando. Aí corria lá É. e colocava porque incomoda, né? Eles dizem. E assim, existe também outros tipos de acidente. Existe um acidente que é de trajeto, que é aquele acidente que a gente tá indo para o trabalho. Pode acontecer, entendeu? Eu saio de casa, o meu horário de trabalho é de 8 horas. Então, eu saio de casa umas 7h30. Então, 7h45, teve uma batida na minha moto, eu sofri um acidente. Isso é um acidente de trajeto. Eu estava indo ao trabalho, então eu preciso comunicar ao dono da empresa que eu sofri esse determinado acidente. Ele vai procurar as medidas cabíveis e vai fazer os primeiros socorros com ele. E existe também um acidente de trabalho típico, que é aquele acidente que a gente está na obra e acontece. Aí ele é chamado de acidente típico. E quando passa a investigação, depende da situação, quem leva a chamada é a pessoa. Engenheiro, É o engenheiro que é responsável. Então o engenheiro, ele tem por importância de estar realmente na obra em tempo integral, Todos né? os dias, Oxe, em tem que tempo estar em integral. cima. Tem que estar em cima. E é dado como chato. Às vezes é chato, é isso, não, porque a senhora fica no pé, mas não é. É já prevendo proteção isso dele aí. mesmo. Proteção dele mesmo. É muita ignorância. Vixe. Agora, é importante a gente saber também, tá aqui no escrito que você mandou pra gente, quais são as responsabilidades delegadas ao empregador e ao empregado. Né? Porque aí, quais são as responsabilidades do empregador? O empregador, que é aquele que está empregando o trabalhador, a responsabilidade dele é conhecer os riscos das atividades que o trabalhador vai estar exposto. Sim. E o trabalhador saber desses riscos e se prevenir. Os dois têm que se ajudar. Os dois têm que se ajudar, porque se um se ajudar e o outro não se ajudar, não consegue evitar. Em ambas as partes. Entendeu? Ambas as porque partes. O processo, é um trabalho em conjunto. Porque o bolsa quer meter o processo na empresa. No Isso. empregador. E aí, às vezes, o empregado ele deixa de cumprir com as regras em que é eminente a ele, né? Exatamente. Então, o mesmo risco que a gente tem que saber, o mesmo risco que existe na construção civil é os mesmos riscos que existe numa construção de uma casa de morada. Isso. E hoje em dia, né, todo mundo está exposto a riscos. Se a gente sai de casa, vai ao mercado, a gente está exposto a algum tipo de risco. Desse jeito. Um atropelamento. Sim. Se eu tô de carro, uma batida, né? E isso cada um tem que ter ciência, né, noção desse risco e começar a se prevenir. Exemplo, os loteiros que transitam, né, de Cupira a Caruaru. A importância, qual é a segurança deles? O cinto. Então, se ele não usa o cinto, ele tá arriscando sua vida. Até passa por inspeção do próprio carro. Isso. Há tantos tempos. Para se Revisão regularizar, do carro, a revisão e tudo. Tudo mais. A questão do médico, a questão das luvas, por conta dos contaminantes, né? Então toda área tem seu equipamento de proteção individual. Das vezes eu fico me perguntando, às vezes é uma de lotação, e às vezes elas vão excedem a quantidade de pessoas. Sim. E aí eu não vejo as pessoas dentro da van, principalmente partindo do motorista, em relação aos cintos das pessoas. E se caso uma fiscalização ela for parada e uma averiguação acontecer, o motorista vai sofrer as penalidades. Ou seja, nesse caso, não há uma preocupação do motorista fazer com que as pessoas usem o cinto e não há uma preocupação dos usuários do serviço em usar o cinto. Não, mas se for só a multa com dinheiro é de boa. E Deus o livre acontecer um acidente. É a saúde, é a vida, né? A gente lida com vidas. Então, é importante priorizar a vida. Desse jeito. Exatamente. É igual o pessoal de fabrico. O pessoal de fabrico vai de todo jeito. Não, mas só ficar sentado ali. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Não tem. O chinelo enganchar no motor na hora que tá pisando. É isso aí, verdade. Então verdade. tem que ter essa atenção. Por exemplo, que tá iniciando, que não tem prática. Isso. Aí vem o outro cara fazendo, mas o cara tá ali com o mesmo mundo de tempo de experiência. Mas tá errado também. Tá não errado. Tá certo. E vai fazer igual. Ixi, meu Deus do céu, não.
É complicado. Aí, no caso, essas inspeções, é o empregador que chama ou é aleatório? Como o pessoal vai para as inspeções, esses órgãos? Esses órgãos, assim, geralmente são denúncias. Ah, Entendeu? entendi. Às Tem um vezes cronograma. o próprio colaborador que está denuncia porque não tem equipamento de proteção. Aí a Vixe, fiscalização chega de surpresa e aí já sabe. eu É pensei multa que era na certa. programado, pensei que já era programado para estar ali. Não. Ah, vi, olha, tem Aí problema. por isso a importância de trabalhar certinho. Porque você trabalhando certinho, você não vai dar para que o trabalhador possa, né? Os E próprios de denunciar. dentro. Os de E dentro é que... acontece muito isso, os de dentro. Na obra em si mesmo acontece muito. Agora, às vezes, desleixo dele mesmo, só para querer... É. Das Tem vezes- todo tipo de gente. Das vezes, meu Existe todo diretor, tipo, né? das vezes a Vixe. obra ela tem uma data para começar e os equipamentos de segurança dos empregados eles não chegam a tempo. E a obra precisa começar. Como o empregador ele não tem tempo para esperar, então ele vai começar com o que tem. E das vezes, né, até chegar o material com uma semana depois, que é o que acontece sempre no geral, e aí a obra vai dando andamento. E aí se a fiscalização chegar em um momento feito esse e ver que todo mundo está desprevenido, né, proveniente a um Embarga acidente, a né? obra, para. Aí pronto. Vixe, Aí ele quer acelerar o parar. procedimento da obra para adiantar e aí acaba sendo prejudicado todo mundo. Ou seja, haveria de ter uma consciência nos empregados para dizer assim, não, a gente só vai começar a obra se tiver, né, todos os equipamentos aqui de proteção. Que mas- foi justamente o que aconteceu comigo, né? nesses casos aí, né? Mas no caso que a Isabelle falou, a importância das palestras, Isso. a importância das... Existe também a Hum. CIPA, né, que é outro É o órgão quê? também, que ele é importante para justamente essa questão de treinamentos, de visar a segurança do trabalhador. Então, existem programas como o PCR, que é o programa de risco, que vê o risco em que aquele trabalhador está passando, vê a questão, conversa com eles, falam da importância. Então, é muito importante a gente prever isso, né, no nosso ambiente de trabalho. Por quê? Porque os trabalhadores eles vão estar mais livres, vão estar protegidos e, consequentemente, a produção vai ser maior, porque não vai ter aquela preocupação, né? Às vezes eu tô cortando com a máquina circular, aí pode cair no meu olho, De fato. entendeu? De fato. Então eu de óculos, não, eu vou cortar, não vai bater, eu vou estar protegido. Então por isso que é importante, entendeu? Porque tem deles também que botam até, quando vão inspecionar, tem uns selos que botam, né? pra dizer Isso, que foi tem os inspecionado, selos, tudo que é inspecionado pelo Inmetro, tudo direitinho. pra evitar as broncas. E tem validade também, viu? Porque muitas vezes a gente tem uma bota, a bota é pra durar o ano todo. Não, que tem uma validade. Entendeu? A Rapaz, gente, tudo é certinho. e haja dinheiro pra poder ter que repor essas Tem que coisas. repor Então isso tem que estar previsto já tudo no orçamento. Aí tem gente tudo, que tem evita que ter um fazer planejamento. isso. Vixe, Por isso que é importante a gente tá ficar sempre... passar um ano todo com a mesma bota. Desse jeito. Na verdade, a intenção da programação nossa, e principalmente essa pauta que nós temos aqui, é para que venha ajudar a você, trabalhador. Né? Você que é pai de família, você vai começar, ou já começou, ou terminou uma obra, esteja dentro da sua própria obra de forma uniformizada, porque aí, às vezes a pessoa vai para a obra de qualquer forma, causa um acidente e você que é pai de família vai precisar parar 15 dias, 8 dias, um mês. E aí? Você entrou desprevenido e agora você vai ter que agora parar e deixar de providenciar o pão dos seus filhos por forma inadequada que você entrou na obra. Então, isso é importante você priorizar para que acidentes possam ser evitados, não é isso, Justamente, Paulo. engenheira? Isso mesmo. E no caso, o que a gente sempre enfatiza aqui é porque tem muita gente que escuta a gente, não vou dizer todos não, mas muita gente que são autônomos. E eles não procuram nem a pau. Hoje tem internet aí, a internet, você pesquisar, você vai ter direção. Já ouvi situações aqui mesmo, de dizer assim, eu vou gastar com isso não. Não é gasto, é investimento. É um investimento. É investimento. Aí às vezes vai procurar algo sério para ser fichado, não tem especialidade, não tem nada em carteira, não tem experiência, aí perde o emprego por causa disso. Por não estar capacitado, né? A importância. Você já pegou alguma bronca assim, de pessoal assim desleixado, ou sempre tão alinhado? E assim, eu procuro sempre andar certinha, né? Não, Até- assim, o pessoal que é peão, vamos dizer assim. Você já pegou já situações? Já peguei Vixe. várias vezes já.
Mas aí a gente tenta corrigir, né? Aí, como é que é? Como é a atuação de vocês? Vocês tentam apaziguar a situação de forma num acordo? Ou existe uma punição mais severa? Você luta pelo correto? Como é que você se A gente comporta? a gente chama a atenção, né? A gente chama em particular o colaborador, explica direitinho a situação, o risco que ele está correndo. A questão dele estar exercendo a atividade sem estar aportando do equipamento devido. O que é que pode ocasionar? E aí a gente tenta convencer de que aquilo de fato é importante. Vou lidar com o ser humano, eu vou dizer, viu? Então é todo um jogo de cintura. A gente vai conversar até que a pessoa, né, se compadece, sabe do que é correto e aí faz. Isso é recorrente ou vocês têm dominado essa situação com facilidade? Não, hoje em dia tá mais tranquilo, sabe? Isso já era, acho que no início, nessas teclas de implementação, mas hoje em dia todo mundo tem o conhecimento certinho, né? Hoje em dia os próprios peões, eles já cobram a gente a questão do EPI. Olha, minha bota rasgou. Hoje na obra eu já sinto isso, sabe? Meu capacete quebrou. Aí eu já vou, reponho. Acabar um capacete daquele tem que ser. Tem que dar pra Mas pegar, acontece. o bicho é duro, viu? Acontece. O bicho é duro. Acontece, né? Se não for o capacete, viu? Pode trazer uma lesão maior e até pode trazer até fatal, né? Isso. Dependendo do tipo de acidente, né? É. Porque o capacete é justamente para proteger dos impactos. De fato. E o bicho é a resistência da beleza. E o cara quebrar um negócio daquele é resistente. Porque no caso tem uma numeração, não é isso? Tem, o CA. O CA é a numeração que é justamente a questão do tipo de equipamento de proteção. Aí a bota tem um CA. O capacete é outro CA. Aquilo ali tem uma validade, entendeu? O capacete também tem uma validade? Tem. Tudo tem uma validade. Lá na empresa que eu trabalhava, os capacetes eram mais velhos do que a pessoa que estava usando. Era antigo. Mas acontece, né? Acontece. Não diga o nome do local, não. Não, diga não. Pelo amor de Deus. Digo não, porque eu não vou me comprometer aqui. Não diga não. Eu tô perguntando isso porque eu já vi em várias coisas. Ela não sabe, é uma questão de durabilidade, se é mais resistente ou não, depende da numeração. Tudo é a numeração. E cada tipo tem seu CA. CA 15, 20. É um tipo, entendeu? Que também é destinado para uma determinada É. situação que você vai usar. Tem isso também. Pô, é muita coisa. Uma pessoa... Vixe, meu Deus do céu. Vendo, João Paulo? É loucura. Eu não sei se você já respondeu, mas tem uma pergunta aqui e eu vou fazer. Claro. O que fazer em caso de acidente de trabalho? O primeiro passo que tem que fazer, se esse acidente for ocasionado de trajeto, como eu já expliquei, né, que é aquele acidente que a gente está indo trabalhar, é comunicar, né, o dono da empresa ou da construtora que ocorreu esse acidente. E aí o dono da empresa ou o construtor, ele vai ter a questão dos primeiros socorros, né? Ir lá até o local, ver como foi o que aconteceu, ligar para a SAMU, dependendo da gravidade, entendeu? Quer dizer, em parte a empresa ela também tem que dar sua contribuição, tem né? que dar Mesmo sua no trajeto, né? Agora, lembrando que esse acidente de trajeto é se você trabalha de segunda a sexta até segunda a sexta. Por exemplo, se for no sábado, eu não vou, entendeu? Mas se você estiver fazendo um serviço extra... Se você trabalhar um serviço extra no sábado, aí tá incluso. Tá incluso, né? Sim, porque... Aí tu vai trabalhar no canto, aí tá de lazer, foi o mesmo trajeto que eu tô indo. Foi no trajeto que eu tô indo, mas... Eu acredito, acho que eu vi algo parecido também. Por exemplo... Você vai para o trabalho, mas digamos que a rota é daqui para Caruaru e o acidente aconteceu, você precisou ir uma necessidade, digamos, em Altinho, e o acidente aconteceu em Altinho, está fora da rota, nesse caso. Aí, no caso que está fora do rota, aí você está errado, né? Porque a rota era para você ir sentido a Caruaru. Você vai para Altinho, aí você já se comprometeu aí em algo com o dono da empresa. Porque aí ele vai dizer porque você fugiu da rota, né? Fugiu do caminho, do caminho. Pra onde é que você foi? Pra jogar nas costas do coisa. Tem gente de todo tipo, irmão Paulo. Tem gente de toda a natureza. Bom, ruim, intenções boas, intenções ruins. Isso aí só... Quem mais se ferra é ele mesmo, vamos ser sinceros. Mas prejudica muita gente. Muita gente. Muitos dependentes. Então, Isabelle, essas informações que você passou aqui, eu creio que quem está ouvindo vai dizer, não, ela só falou
Não, serve pra tudo. Para todo tipo. Seja você enfermeiro, seja você médico, Tem que tá engenheiro, protegido. pedreiro, costureiro, tem que estar protegido. De toda forma. Se não Toda está forma. em direção, Se diga, você fica à vontade. está trabalhando e lá não tem essa questão dos EPIs, converse com o dono da empresa, da construtora. Pessoal, vamos melhorar? Aqui o barulho é muito grande, vamos usar o protetor auricular? Vamos começar a implantar. É isso aí. Porque à medida que vai implantando, aí a pessoa vai ficando, né, já acostumado com aquela situação. E acostumando, ele mesmo vai usar, não precisa estar pedindo. Porque ele sabe que aquilo ali vai fazer bem para ele. Eu conheço pessoas hoje que prestaram todo o seu serviço à empresa e que hoje perderam sua audição. Tá vendo? Hoje vive moco, feito um teju, né? Tá vendo? Porque não perderam pelo barulho, né, que se escutava demais e repentinamente, diariamente. Meu diretor, você tá rindo, meu diretor, mas o negócio é sério, né? Sério, Luan, é sério. Tem pessoas que tiveram sua vida toda, né, empregabilizado em um sistema de trabalho que a audição ela é afetada. Então, por quê? A pessoa perdeu porque não teve a capacidade de chegar para o dono e dizer, olha, eu estou sendo prejudicado, eu preciso, né, desse eu preciso equipamento. desse protetor auricular, De desse fato. abafador, de fato. Olha, eu trabalhava em uma empresa aqui em Cupira, a chamada Guaravita, que eles não deixavam a gente ir para enchedeira, já que era barulho, Sim, sem o equipamento. Entregar outra situação. Não tenha cuidado, meu diretor. O dono da rádio é dono da Então, assim, a gente via que havia uma preocupação, né, de quem estava à frente de tal cargo, para que pudesse responsabilizar as pessoas que tivessem tal setor de forma correta. Então é louvável uma atitude dessa. Isso. Mas existem empresas que não estão nem aí para o empregado. Ele trata querendo o serviço, mas não a qualidade de quem está prestando. Porque até as pessoas, às vezes, assim, precisam muito de emprego e se submetem, às vezes, a muita coisa. Mas, se acontecer um acidente, mano, acabou tudo. Acabou-se. Porque fica sofrendo é a família. Além de prejudicar a empresa também, né? Sim, Prejudica sim. O trabalhador. Desse jeito. Verdade. Assim. Meu diretor ia tirar eu do ar, né, diretor? Porque Ele já tava ali aí. Eu acho que o cabelo desliga a programação, o cabo tá entregando aí. Rapaz, não, Faça isso diretor, não, pode estar irmão Paulo. tranquilo aí que a gente sabe que é só os fatos verdades, viu? Faça isso não. E o que pode ser dito. Então, foi muito importante essas informações que ela passou, porque tem pessoas que devem estar ouvindo assim, rapaz, eu não sabia disso. Tem gente que não sabe. Sabe Tem gente que não tem conhecimento dessas informações. Não sabe que nem que existe, às vezes. Até na área dela mesmo assim, tem pra isso. Tem gente que só E- pensa que é em construção. Justamente. Tá em construção, E justamente. que, na verdade, a gente deve perceber também que os engenheiros, as pessoas especializadas em penalização, não é o que eles querem, digamos assim, penalizar a empresa, não o empregado, não. Né? Eles só estão ali para fiscalizar os direitos de cada um. Né? O direito que o empregador tem de fazer com que os empregados utilizem todos os equipamentos, os EPIs que é necessário, para que o bom andamento não possa ser embargado na obra. Né? Mas se for necessário, vocês usarem de forma mais direta, vocês vão fazer com que a empresa ela seja penalizada até de forma financeira, né, engenheira? Isso, até de forma financeira. É importante. Exatamente. Isabelle, foi muito bom a sua participação. Nós queríamos que ela deixasse o recado dela. Vai deixar. Posso Sim, deixar. sim. Vai deixar. Que é Isso isso, aí. Paulo? Que é isso? Porque de qualquer forma, né? Além das informações que ela já passou, mas é importante o recado dela direto para Um recado, suas considerações. Sim. Fica à vontade, Isabelle. Eu quero agradecer primeiramente o convite, né, de Luan e sua esposa. Foi muito satisfatório aqui passar esse momento com vocês, né, trazendo conhecimento aqui para a população. E quero mandar um abraço, em especial a meus pais, né, Joelson da Farmácia Menezes, que está aí na escuta, minha mãe, Cibele Menezes, minha irmã que está aqui no estúdio comigo, né, e também, em especial, ao pessoal que está em Caruaru, meu noivo, Ivanilson Salles, como também minha sogra, o meu cunhado, e também a minha avó que está no Recife, junto com minhas tias. E o pessoal da obra também. Olha aí, tá vendo? O pessoal da obra de Caruaru estão aqui me ouvindo. O puxão de orelha Tá. foi pra você, viu? Quero mandar um abraço também aí em especial para eles e dizer também que eu estou com uma novidade aqui em Cupira. Pode falar, fica à vontade. Estou abrindo uma construtora com 2 sócios, Olha aí. IVB Construtora. Olha aí. Então, quem tiver o sonho de construir, financiar a sua casa, pode entrar em contato,
tá? Com Muito a bom, gente. muito bom. Eu vou deixar aqui com os meninos o Instagram, Isso, pode dizer. é IVB Construtora. IVB, Isso. certo. E quem quiser, tiver esse sonho, pode falar com a gente que a gente realiza, tá? É tudo com questão de financiamento pela Caixa. Se caso alguém entrar em contato comigo, com a gente, eu posso passar aquele seu número. Pode passar meu número Pronto, e ok. a gente tá disponível também.